Eve em Anjos da Noite é uma das personagens mais antecipadas de todas. Diferentemente de outros que foram mal aproveitados, como Amelia, Victor e Lucian, ela nunca teve um fim, uma finalização. Estava bem longe disso acontecer. O que infelizmente aconteceu é que a história nunca se fez. E uma coisa é ficar frustrado por ter vivido alguma coisa, e muito pior, pelo menos para mim, é nunca ter tido a oportunidade de fazer isso. E por isso hoje nós dedicaremos um vídeo melhor sobre a Eve. Olá, seres da noite! A minha voz está uma porcaria, então eu peço desculpas, mas tem que continuar gravando. Então, para quem já for inscrito no canal, gostaria de pedir o like, comentário, que compartilhasse o vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Para quem puder se tornar membro como essas pessoas aqui na tela, agradeceria demais. Tá faltando um pouquinho para fazer o grupo exclusivo de conversas aí. 10 pessoas vai ter grupo exclusivo de conversas somente entre os membros. E também tem as doações diretas. Para quem ainda não for inscrito, saiba que isso ajuda demais o canal e eu agradeceria também. Este vídeo aqui não é um remake lá do meu antigo de toda a história da Eve, e sim um estudo de personagem, colocando em perspectiva algumas coisas sobre ela. Claro que para isso também preciso colocar em frente quem é a personagem, mas isso será um tanto mais rápido. Tudo isso nasceu da ideia do próprio nome da Eve. Para quem não sabe, seria Eva, a esposa de Adão, que pode ser ou não a primeira mulher, conforme algumas religiões. O que na verdade é um assunto bem mais complexo e algo que eu trabalhei em um outro vídeo, colocando lado a lado as várias personagens chamadas de Eve ou Eva. Só que antes, acho que seria mais interessante nós nos focarmos aqui nessa Eve do universo de Anjos da Noite. Como chegamos até aqui? O primeiro passo é entender como a história chegou até Eve e, ainda mais importante, o que tem dentro dela. Ela é a junção de praticamente todos os tipos de DNA possíveis dentro da série, e um que seria extremamente raro, o que dá para ela um grande peso no mundo apenas por existir. Se quiser ficar mais por dentro de toda essa grandeza de como se chega nela, já tem vários vídeos para isso, tanto da genealogia completa de todos os seres, o vídeo dela contando a história e também da idade dos personagens, onde fica tudo em perspectiva. Ela possui o DNA ativo para a imortalidade, vindo diretamente de Alexander. Isso, pois ela é filha de Michael Corvin, herdando o vampirismo normal dele, como a licantropia dos Lycans de Lucian, já que seu pai foi mordido por Selene e Lucian, e este é um sangue puro de 2 lobisomens, tendo também a ligação com William. Já da parte da mãe, ela tem o vampirismo diferente, que seria do Corvinus Vampire, sendo também uma sangue pura, um grande tipo, garantindo ainda mais poder e crescimento. Somente daqui podemos perceber que era algo muito grande para este mundo. O peso do legado. Uma pressão que todos nós já sentimos, e acho que isso nunca será diferente, é a pressão parental sobre o futuro, ao mesmo tempo que a diferença de interpretação que existe entre as gerações. E aqui ainda temos um tanto mais devido ao DNA diferente. Eve ficou boa parte de sua vida em um laboratório, nasceu sem nenhum amor, apenas sendo testada em todos os momentos possíveis. Para ela, o mundo de fora era algo impossível, muito parecido com muitas histórias das princesas presas nas torres. A grande diferença é que ela mesma se retira de sua prisão. Agora, do lado de fora, ela descobre algo estranho. Os seus pais não são normais. Eles são os responsáveis por grandes mudanças e potencialmente os seres mais fortes de todo o mundo. E este peso é algo que ela terá que se entender e lidar em algum momento. Selene não tem como ajudar tanto assim nesta busca, pois a única pessoa que viu como mais forte foi um dos maiores monstros que ela já conheceu, Victor, o verdadeiro responsável por tudo na vida da vampira. Acho que não é à toa que ela se liberta da busca de seu pai e de ficar muito perto de sua mãe. Para mim, ela precisava se descobrir, saber quem ela realmente era. A escolhida final da evolução.
Conforme a teoria da evolução, aqueles que sobrevivem seriam os mais aptos. Sim, aptidão, não necessariamente força, e isso é uma questão muito maior do que a minha vã compreensão sobre a matéria. E a Eve pode ser a representante desta evolução, não somente por carregar dentro dela amostras de todos os DNAs possíveis, mas também por ser a filha de um combate muito antigo. O amor entre Selene e Michael já era algo estranho e que causou todo este problema. Agora a filha deles é algo ainda mais bizarro para todo o mundo. Ela, ainda que seja como a forma final que este mundo tenha a demonstrar, uma escolhida biologicamente, ela tem grandes desafios e seus poderes serão algo muito mais do que necessários. Terá que se demonstrar apta para viver e sobreviver. Demonstrar que seus poderes não são grandes, mas sim são os maiores do que a estrutura de todos. Os pecados dos pais e a salvação. Dando um pouco de atenção ao nome Eve, quero também fazer algumas especulações sobre o nome dela e o simbolismo que pode ser interpretado. E aqui, novamente peço que entenda que isso é uma interpretação e apenas o meu pensamento baseado no que eu tenho na minha frente. Isso não faz a verdade e tomarei como base algumas figuras bíblicas em sua forma mais popular. Se não gostar, bem, a ideia mais normal que se tem de Eva é que foi ela quem consumiu o fruto proibido e foi ela quem convence Adão, novamente indo com a versão mais popular. Pois é esta que geralmente os autores têm em mente, mas aqui não temos uma Eve que faz nada de errado, e sim alguém que apenas acabou de nascer e não tem nem voz própria direito. Já tem dois grandes pesos que coloquei nos ombros dela, do legado e de ser a escolhida. Contudo, ela também pode exercer um papel de renovação, visto que Eve também é a mãe de toda a humanidade. Conforme o texto sagrado, todos somos filhos de Eva. Poderia ser ela uma figura a limpar tudo, começar tudo novamente e ser uma subversão e ser como uma Messias para este mundo, fazendo uma grande figura como Selene, a mãe dessa nova criatura, a mãe da mãe de todas. Um papel interessante que ainda não possa ser intencional é o tipo de carga que se coloca quando falamos de um nome tão importante. O medo do novo e a reversão do papel. Claro que podemos ainda ir para um outro lado bem mais tenebroso, pois existe um lado para todas as criaturas femininas, indo para as mitologias mais antigas e até mesmo algumas partes obscuras de fontes judaicas, que mulheres são muitas das vezes colocadas em um papel de monstro, seja colocando partes de animais para se tornarem menos humanas, assim como lhe colocando algumas qualidades que são completamente insanas. Chegamos a um ponto hoje em dia que essas coisas ficam tanto mais normativas, mas elas vêm de um passado bem obscuro. Pois, antes de Eve, existiria Lilith, a real primeira esposa de Adão, mas ela não ficou muito tempo com ele. Isso pois ela desejava ser igual ao seu esposo, não de se deitar como os animais na hora do vamos ver, entre outras coisas. Isso teria sido suficiente para Deus lhe expulsar. A nossa Eve aqui, ela já é um monstro em todos os aspectos. Precisa se alimentar de sangue para sobreviver. Tem superpoderes e elementos bestiais e animalescos desde nascença, fazendo dela uma monstra natural, como Lilith. Foi um dia a primeira dos vampiros em algumas mitologias, o 9 Eve, podendo ser uma reversão deste estado de mãe dos monstros. E quem sabe, sabe. Quem não sabe, espera pelo vídeo. Novos tempos ou fim dos tempos? Este tipo de criatura, quando nasce em mundos de ficção, e para algumas pessoas no nosso mundo, geralmente significa que teremos novos tempos. Ainda que quando eu falei sobre meus pensamentos de como seria um sexto filme, esta parte ficou um tanto de fora, mas aqui eu posso estender um pouco mais. Ela poderia trazer novos tempos, onde de alguma forma todos os tipos de imortais entenderiam que ela seria a grande salvadora de todas, a demonstração que existe um meio de existência entre todos e termos um final meio que feliz, que eu não gosto, pois não gosto. Ou se não, traria novamente o fim do mundo, sim, um segundo apocalipse, exatamente um seguido do outro, afinal, desgraça muito é pouca.
Colocar o mundo em um restart poderia até mesmo ser um meio de colocar novamente a série nos trilhos. Literalmente, mata todo mundo e aproveita o que sobrar. Este tipo de história de descobrimento é ótima e traz grandes meios de fazer grandes sagas. Uma coisa é certa, Eve é muito grande para este mundo. Este é um peso que até mesmo os escritores sentiram. Muitos vão dizer que a atriz não quis ou que qualquer outra coisa, mas era só colocar outra. Não era tão antiga assim e se fizessem tudo bem, poucos ficariam no caminho. Deixaram ela de fora pois a presença dela é muito pesada. Ela tem um dos maiores potenciais de todos, se não o maior, e por isso existe uma possibilidade que ela não tenha um lugar neste mundo, seja para terminar com ele ou fazer um novo. Mas para mim, se ela continuar a existir, ela precisa de um outro espaço. É um peixe muito grande neste aquário. Meus pensamentos. Eve é uma personagem única dentro do universo de Anjos da Noite, carregando em si o peso de toda a história de uma franquia, tanto em termos de narrativa quanto em potencial bruto. Sua existência simboliza a culminação de séculos de conflito entre vampiros e Lycans e a linhagem do imortal Corvinus, tornando-a a figura de imenso significado dentro deste mundo. No entanto, justamente por ser tão importante, Eve se tornou um desafio para os próprios criadores da saga. Seu poder descomunal e seu legado a colocam em uma posição que qualquer decisão narrativa sobre ela teria um impacto gigantesco. O fato de sua história ter sido deixada em aberto é ao mesmo tempo frustrante e intrigante. Frustrante porque nunca vimos o seu verdadeiro potencial se concretizar, mas intrigante porque ainda existe espaço para explorar o seu destino, caso a franquia algum dia retorne. Muito difícil. O simbolismo por detrás de seu nome reforça ainda mais a sua dualidade. Eva foi a mãe da humanidade, mas também aquela que trouxe a queda. Dependendo de como a sua história fosse explorada, Eve poderia ser tanto uma salvadora quanto uma destruidora, capaz de reiniciar ou extinguir este mundo, seja como uma nova esperança ou como um prenúncio do fim. A sua presença é grande demais para ser ignorada. Talvez seja exatamente por isso que a história a deixou de lado. Criar um desfecho para Eve significa tomar uma decisão definitiva sobre o futuro de Anjos da Noite, algo que roteiristas claramente hesitaram em fazer. Mas uma coisa é certa, o seu potencial permanece intocado, e sua ausência apenas reforça o mistério e a grandiosidade de sua existência. Eve não teve um fim, e talvez seja exatamente por isso que ela continua sendo um dos elementos mais fascinantes e promissores de toda a saga. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado por ter chegado aqui, por ter aguentado minha voz estranha. Vai melhorar, eu juro. Só, tô um pouquinho mal. Mas é aquele negócio, se eu tô mal agora, quando vocês forem ver, vai demorar bastante, mas bastante mesmo. Sabe por quê? Porque tô quase 3 semanas de antecedência para gravar esses vídeos. Quer ver esses vídeos com antecedência? É só se tornar membro. Os membros têm aí acesso antecipado a muita coisa. Além de vai ter o grupinho aí exclusivo quando chegar a 10 pessoas e vai ter quanto mais gente, mais benefícios. Então, mais e todo mundo ganha. Beleza? Então, vejo todo mundo aí na próxima.